Maranata, Cenáculo da Fé. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas mais forte do que esta, com alegria no coração, meu irmão, minha irmã. Está feliz com Jesus, Cenáculo? Amém. Então esta alegria tem que ser manifesta, meu irmão, porque se ela ficar incubada, vai te fazer mal, hein? Amém. Jesus manifesta essa alegria. Amém. Porque os tímidos não hão de herdar o reino do céu. Fala para o teu irmão do lado aí. Os tímidos não hão de herdar o reino de Deus. Nem os covardes. É bom ele saber, porque daí ele toma jeito na vida dele, né? Ainda tem tempo para ele. Deus abençoe toda a igreja, pode se assentar. Deus abençoe toda a igreja de Cenáculo da Fé presente aqui nesta noite, amém? Pastor Daniel, agradecendo ao meu bom Jesus por mais esse dia, amém, de oportunidade que ele me deu para poder estar aqui diante dessa igreja nesta mensagem. Pastor, que pessoalmente diga aos amados irmãos que é privilégio, mas não honra, né? Porque a honra foi dada ao nosso Senhor, que pagou o alto preço dessa igreja, dessa obra e desta palavra que vai ser anunciada aqui neste altar. Então, para mim, é um motivo de muita alegria, Cenáculo, estar diante de todos vocês, do nosso Senhor, em campanha de preparação e santificação para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém, Cenáculo? Amém. Saudações em Cristo aos meus amados irmãos que estão pela internet, parte membros, parte também convidados de Jesus a este culto de hoje, culto da preparação, culto para a preparação e santificação em pró o arrebatamento e a volta de Jesus, campanha o toque da trombeta, campanha esta que já virou uma campanha universal aqui nessa igreja. Amém? Universal porque temos divulgado em todas as partes desse mundo. Estamos ao vivo, dia 7 de julho de 2013, diretamente aqui da sede da Igreja de Cenáculo da Fé em São Paulo, neste domingo, amém? Todos reunidos em Cristo para sermos juntos revelados por Ele, amém? Daqui a alguns instantes estaremos orando pela palavra de Deus, por aquilo que vai ser pregado aqui nesta noite, em nome de Jesus. Espero em Cristo que todos fiquem conosco até o final deste culto. Eu quero dar aqui alguns avisos importantes a essa igreja, aos amados irmãos, e que eu tenho dito a toda a igreja que é importante tudo que o pastor eu falo antes da pregação, porque confere testemunho que essa igreja nesse momento está precisando de todos nós, amém? É um anunciamento daquilo que de fato ela está necessitando e precisando de todos aqueles que a amam, amém? E eu tenho certeza que o pastor não é o único aqui que ama essa igreja, que ama esse ministério e que valoriza o que ela tem feito para o Senhor Jesus. Espero em Cristo que esse número cresça, amém? Para que essa obra realmente faça a diferença. Eu quero deixar claro aos amados irmãos que todo tipo de recurso, seja ele espiritual ou material, que nós temos recebido aqui nesta igreja, nós constantemente revertemos em palavra, em ação, em socorro de almas e de vidas, como o nosso Senhor nos pediu. Então, se nós não temos feito mais, amados irmãos, é porque falta o recurso humano, o recurso material, espiritual, da parte daqueles que congregam aqui e daqueles que também nos visitam sempre aqui, porque há um grande número de pessoas que entram e saem dessa igreja sem quererem, obviamente, exercerem responsabilidades aqui. E eu entendo, não quero cobrar ninguém, mas se caso algum amado irmão, algum ouvinte da Cenáculo da Fé reclamar do outro lado, por que não tem uma igreja aqui, por que não tem isso, por que não tem aquilo, por que o Cenáculo não faz isso, o pastor Daniel não se posiciona, porque, obviamente, nós não temos, amém, para esse fim. Então, espero em Cristo que essa igreja realmente possa ter, da parte de todos que a amam, possa ter tudo o que é possível, seja material e espiritual, para que essa igreja não seja impedida na sua tarefa, na sua missão, que é servir a Jesus pela salvação das almas. Amém? Então, antes de você sentir falta ou reclamar, ofereça, tá bom? Então eu quero que os irmãos continuem orando, não esqueçam, continuem intercedendo pela campanha A Pedra que Deus Dirigiu, que é uma campanha que visa a compra da sede dessa igreja, que nós não temos ainda, mas cremos que teremos um lugar disponível, um lugar sagrado, amém, para atendimento das pessoas que entram aqui, seja de maneira física ou virtual, como hoje aqui nessa noite, muitos estão sendo congregados aqui nessa igreja pela internet. Nós precisamos, o Senhor nos pediu e nós atendemos. Estamos em busca desse valor específico para a compra desse lugar, que não sei te dizer aonde é. Amém? Mas o Senhor já nos reservou e quando Ele vier, seremos muito gratos. Não só o Senhor, como todos os irmãos que colaboraram, ajudaram, como poderiam, como podiam. Amém? Lembrando sempre
que nenhuma campanha que envolve dinheiro aqui nessa igreja, amém, tem por objetivo prosperar alguém aqui, mas oferecer a prova do seu amor. Se Deus vai prosperar ou não, isso compete a ele julgar, não o pastor, nem a igreja. Amém? Que a Bíblia é contra estímulos de prosperidade, ok? Mas a conscientização da oferta do amor, que daí então, filho, Deus atendendo, te recebendo com amor, Ele te atende com promessas incalculáveis, fica tranquilo, mas se foca na questão da intenção, do sentimento, daquilo que você faz aqui, porque Deus está voltado a analisar esse tipo de coisa aqui, ok? Então espero em Cristo que os amados irmãos não entrem na campanha A Pedra que Deus dirigiu para ficar rico, mas para ficar salvo. Bom, meus amados, programa Hora da Verdade, programa Decisão, que são programas de divulgação da palavra dessa igreja e são mantidos pelo Senhor e também pelos membros dessa igreja, por muitos ofertantes voluntários. Quero dizer que na quinta-feira estarei à 13h, horário de Brasília, pregando essa palavra pela internet e também pela 1230M lá em Massachusetts, Estados Unidos. Programa Decisão na quinta-feira, estarei ao vivo, aproveitando, anunciando também que em agosto agora, dia 16 e 17, estarei viajando para Somerville, para a realização de um congresso lá, um encontro de almas com Cristo, naquela cidade, no Hotel Holiday Inn. Quem está lá nos Estados Unidos me ouvindo, sabe de qual hotel que eu estou me falando aqui, porque já foram feitos vários encontros nossos lá. Então, dia 16 e 17, uma sexta e um sábado, às 7h, horário de Boston, estaremos lá, realizando esses dois cultos, e a entrada é franca, ninguém paga nada. Eu tenho que dizer isso porque os pastores pagam entrada lá, cobram aliás, né? Entrada lá. Então disseram, pastor, avisa o povo que ninguém precisa pagar, porque tem pastor cobrando entrada de gente que quer pagar por palavra. Olha só que situação que nós estamos. Então quem está ouvindo lá nos Estados Unidos, dia 16 e 17 agora de agosto, uma sexta e um sábado, às 7h, horário de Boston, estarei em Somerville, Hotel Holiday Inn, numa sala reservada nesses 2 dias para um grande congresso a Cristo, uma grande concentração de almas no altar do concerto do nosso Senhor Jesus. Essa palavra estará chegando lá e eu estou indo pessoalmente para verificar se isso realmente vai acontecer. Amém, Cenáculo? Todos vão estar orando em nome de Jesus. Orem pela obra missionária dessa igreja. Amém, irmãos? Orem, intercedam. E coloque o teu nome na lista para você também fazer parte da semeadura, ok? Em nome do Senhor Jesus, que cremos que muitos aqui estão em falta também a nível de testemunho e pregação. Bom, meus irmãos, na sexta-feira, programa Hora da Verdade, amém? Por favor, nos deem audiência, que a minha irmã disse aqui, pastor, na sexta-feira choveu pancada, gente reclamando, gente xingando pela palavra que o Senhor pregou. Estou muito feliz, me façam feliz. Me façam contente, adoro isso. Pancadaria, xingamento, porque eu estou pregando a palavra, adoro. Uma resposta que mais a gente quer aqui. Amém, Cenáculo? Amém? Vamos deixar que os demônios se manifestem. Amém? É o que nós temos procurado também por intermédio dessa palavra, identificar exatamente onde estão esses demônios enrustidos por detrás de um movimento chamado movimento evangélico. Então, sexta-feira, 5h, estarei lá pregando a palavra do Senhor pela televisão e pela internet. 5h, horário de Brasília, amém? Pela TV aberta, TV Net, TV Vivo TV, ok? TV a cabo, para vocês poderem entender. Os canais estão disponíveis para vocês saberem como localizar o programa. 5h na sexta. No sábado e no domingo, 2h30, também em toda a Grande São Paulo. Todos os canais disponíveis no nosso site, ali atrás também no quadro de aviso, para você saber se na tua televisão pega. Com certeza, se você tiver TV a cabo, vai pegar, tá bom? E a hora que essa cabeça quadrada aparecer lá, amém? Os irmãos já sabem o que vai acontecer. Programa Hora da Verdade. Quantos irmãos têm divulgado aqui? Levante a sua mão em nome de Jesus. Por favor, nos dê audiência, irmão. Queremos o xingamento. Nós queremos os torpedos de xingamento. Amém? Temos medo de cara feia não, meu filho. Programa Hora da Verdade, não esqueçam. Amém? Programa... Ô pastor, o programa já falou, né? Não há mais nada aqui dizer aqui. Bom, semana que vem, Jardim Vista Alegre, Carapicuíba, os irmãos não esqueçam. Na quarta, Carapicuíba, estarei lá às 8h, Jardim Vista Alegre, às 8h também na sexta-feira. São duas congregações próximas aqui, que vocês também poderão estar frequentando, se quiserem. Página no Facebook, os irmãos continuem acessando, disseminando, amém, o conteúdo dessa igreja. E o pastor Daniel quer uma informação importante aqui, que amanhã,
Está escrito aqui, eu vou falar. O DVD Maçonaria Evangélica estará disponível para assistir em nosso site. Amanhã, todos poderão acessar e assistir gratuitamente. Pastor, maçonaria evangélica. Pois é, maçonaria evangélica, uma coisa que ninguém quer admitir que existe e nós vamos ir lá provar. Quem assistir esse DVD, no final de tudo que for falado, você vai chegar numa conclusão. Amém? A carta assinada que a igreja hoje não quer dar ao povo de que a maçonaria está dentro dela, nós assinamos por ela. A maçonaria está dentro da igreja e nós vamos provar. Amém, cenáculo? Nós estamos colocando esse DVD à disposição para desmascarar o diabo. Amém? Para dar à igreja os elementos importantes para ela poder guerrear, amém, contra essa força que está dentro da igreja hoje, que a prova disso é a filosofia, a prova disso é a psicologia, a prova disso é a autoajuda no púlpito, no discurso pastoral, essas porcarias que estão infectando a cabeça do povo. Mais se prega homem do que Bíblia, mais se prega festa e promoção do que doutrina. É disso que eu estou falando aqui. Isso já é uma confirmação de que a maçonaria está no discurso pastoral. Enfim, vocês vão assistir o DVD e depois vocês vão falar para mim se é isso ou isso. Daí o problema é teu, filho, porque nós vamos continuar falando para a glória do Senhor Jesus. Amém, cenáculo? Então a inauguração do programa, a inauguração do DVD Maçonaria Evangélica na segunda, disponível a todos para poder assistir. Vai reservando 4 horas aí e meia para você ouvir muita coisa importante aí. Amém? Vamos ficar de pé. Está com a Bíblia na mão, cenáculo? Que amém que é esse aí? Amarelo. Hein? Amarelo. Né? Amém. A Bíblia está na mão? Está na mão a palavra de Deus, cenáculo? Faz esse barulho que o diabo não gosta de ouvir aí. Pode fazer, igreja. Assusta ele aí. Os internautas, ouçam o barulho aqui nesta igreja hoje. Estamos ao vivo dia 7 de julho, diretamente da sede em São Paulo, da Igreja Cenáculo a Fé para as Nações. Amém, cenáculo? Levanta a palavra de Deus para o alto, nós vamos orar. Entenda, a Bíblia, nesta posição, significa: eu só aceito Jesus falando por intermédio deste livro. Amém? É uma reivindicação nossa aqui nesta igreja. O nosso Senhor nos pediu e nós estamos fazendo agora. A igreja orando e clamando o nosso Senhor Jesus, amém, pela palavra que vai ser pregada por todos que estão participando deste culto hoje. Toda a igreja orando e clamando ao Senhor Jesus. Meu Santo e poderoso, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Imploramos, Santo de Israel, renda asturia apostéria, leve os cenábios e vista. Pelo teu sangue, meu Santo e poderoso, nós te pedimos a tua ação, a tua intervenção, a tua manifestação, Senhor, sobre todos aqueles que suplicam, que clamam, que invocam o teu santo nome. Santo Jesus, eu lhe peço, eu lhe imploro, meu Senhor, meu Salvador, que pelo teu sangue a iniquidade, o pecado, a transgressão será quebrada, aniquilada pela força do teu poder, pela força da tua palavra. Meu Santo Jesus, revela aquilo que está encoberto, aquilo que está, Senhor, mascarado, aquilo que está infiltrado no meio do teu povo, Senhor. Quebra a heresia, quebra o falso profetismo, quebra, meu Senhor, o poder do teu sangue agora. Racapoterás do que me anjo, listubias renévio, erecévio que me anjo, no teu sangue a dureza, no teu sangue a soberba, aniquila, meu Senhor, a impenitência, aniquila, meu Senhor, a descrença, a incredulidade, o anticristo, a rebelião, a apostasia. Quebra, meu santo e poderoso, os corações que vão ouvir esta palavra, e pelo teu sangue cura, pelo teu sangue liberta, pelo teu sangue renova aqueles que oram e recebem a tua palavra, Senhor, pelo coração. Nós te pedimos e te imploramos, meu Santo Jesus, prepara a tua igreja para o dia da tua vinda, prepara a tua igreja, Senhor, para o dia da tua manifestação. Nos prepara, meu Senhor, nos purificando, meu Jesus, de todo pecado, de toda iniquidade, nos preparando, nos santificando, Senhor, para que estamos de pé, para que recebemos do céu, aprovados para a honra e glória do teu santo nome. Pelo teu sangue eu lhe imploro, pelo teu sangue eu lhe peço a tua misericórdia, a tua graça, o teu poder. Que me ouça, pelo poder que é no teu sangue, pelo poder que é no teu nome, Jesus. Fala, meu Senhor. Quantos querem ouvir Jesus falar aqui nessa noite? Amém, Jesus.
Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aqui, porque é óbvio que o pastor tem que falar. Se o meu tom de voz não te agradar, se a minha forma de comportamento aqui nesse púlpito não lhe agrada, não compromete nem a mim nem a você. Mas o que eu falar do que está escrito não lhe agradar, daí nós já temos um sério problema configurado aqui. Não quero criar simpatizantes aqui, nem seguidores meus. Sou pregador da palavra de Deus e quero deixar bem claro aos que estão chegando pela primeira vez aqui, que nós não temos um ministério baseado em opinião pública. Pouco nos interessa saber o que as pessoas pensam de nós. Estamos destinados a servir a Cristo e a repetir as palavras dele para meditação e reflexão. Espera em Cristo, que você não confunda simpatia com fé, ok? Porque o nosso interesse aqui é estabelecer fé e não simpatia. Meus amados irmãos, vocês creem na palavra? Então vocês entenderam o que o pastor Daniel disse aqui. Amém? Que bom. Abra a palavra de Deus, 1 Coríntios, cenáculo. Enquanto a igreja vai abrindo, capítulo 13, verso 13. Os meus irmãos que estão pela internet, em nome de Jesus, há o anunciamento importantíssimo do pastor aqui. Estamos ao vivo, hoje dia 7 de julho de 2013, diretamente da sede da Igreja Sinal com a Fé em São Paulo. Você está assistindo um culto ao vivo, culto da campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus, como ele nos pediu e como os sinais também nos confirmam. Amém, igreja? Amém, Amém, Jesus, cenáculo? Vamos ler o texto, 1 Coríntios 13, verso 13, que diz, é um texto curto, mas importantíssimo. Ora, permanecem esses três, repita. Diga de novo. Quem entendeu diz amém. Há uma importância muito grande nas expressões da palavra, tá, meu filho? Presta atenção numa coisa que o pastor Daniel vai falar, que é importantíssimo. Antes de eu começar a pregar o que vai ser pregado hoje aqui, a permanência significa tem que prevalecer. A permanência significa Deus não muda o seu parecer. Ora, se Deus não muda o seu parecer, não mudaremos aqui também. Amém, cenáculo? Deus precisa permanecer. E nós estamos aqui para fazer isso acontecer. Na minha vida, na tua vida. E o que precisa de Deus para permanecer em nós? Fé, esperança e o amor. E o maior, me perdoem, destes é o amor. Repita, fé, a esperança, o amor. Estas devem permanecer. Tendo o amor, o maior de todas estas. Amém, cenáculo? Posso ser sentado, Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Quando Paulo disse isso a Corinto, a intenção desse irmão com a palavra era exatamente dizer ao povo que estava lá, que os princípios, que a base fundamental, que o fundamento espiritual da igreja revelada em Cristo não pode de maneira nenhuma ser afrouxado e muito mais ainda subtraído, restringido na sua força por causa das mudanças e das ideias humanas. O fundamento espiritual que Deus revelou em Cristo deve permanecer em qualquer situação ou em qualquer circunstância. Esse é o caráter da igreja, do cristão, que Deus nos pediu por intermédio do seu Filho, que permitiu que os homens o matassem e o crucificassem. E eu quero falar um exemplo claro do que eu vou pregar hoje aqui, do que as mudanças que acontecem nesse mundo, as ideias, os pensamentos que vão surgindo não afetam diretamente esses valores e esses princípios fundamentais para a salvação do homem em Cristo. A fé, doutrina espiritual. Nós temos visto, por causa das guerras dos interesses, muita coisa na doutrina de Cristo ser mudada para fazer gente feliz. E nós constantemente temos comunicado aos amados irmãos aqui, esse acontecimento trágico que a igreja vive hoje, que é a mudança do perfil, da conduta de fé, que é inadmissível e nós não podemos aceitar, pelo contrário, temos que condenar, para exatamente avisar os irmãos
para se fortalecerem mais, se prepararem mais, porque a guerra está declarada. Estão querendo que Deus ceda, que a Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus seja vencida por causa dos interesses humanos. Então, ou seja, a doutrina espiritual que está no fundamento cristão afeta diretamente essas mudanças. Não há como estabelecermos mudanças modernas com a Bíblia na mão, isso é fato. Tanto que o pastor até já enderecei aqui a igreja aqui, uma noção de que você escutasse o discurso presidencial do Obama antes dele ser eleito presidente, quando ele pregou acerca da sua opinião sobre a Bíblia. É muito importante, está no meu blog pessoal, o dia que você puder assistir no YouTube, faça favor de assistir, preste muita atenção na fala daquele homem, porque a fala dele, na verdade, é uma expressão já imposta pelo sistema para todos os governantes, todos os educadores, para que a sociedade realmente seja preparada para isso, ok? Então a doutrina cristã, a doutrina da salvação, a doutrina da fé, ela não tem espaço para as mudanças modernas que nós estamos vendo hoje aqui. Então aquilo que a Bíblia está dizendo, que tem que permanecer, que é a doutrina, não a opinião, não os anseios humanos, mas a vontade de Deus, nós não estamos vendo isso acontecer. Isso é uma coisa muito séria e muito ruim para nós que estamos aqui. Mais se compreende o homem do que a vontade de Deus, mais se inclina a escutar o que os homens falam do que propriamente dito a vontade de Deus. Isso não pode acontecer. Tem que permanecer a fé, tem que permanecer o amor, o sentimento de dedicação em prol daquilo que Jesus fala e ensina, tem que permanecer. A devoção, a adoração, ou seja, Jesus acima de tudo e de todos em qualquer situação. Isso não é fanatismo, para a palavra, não é fanatismo, isso é vocação. Isso é vocação. De todo aquele que quer ser salvo, com a Bíblia na mão, ele vai aprender a ser discípulo, ele não vai aprender a ser fugitivo. Então entendam, por causa das guerras dos interesses, das ideias, das mudanças, nós estamos vendo os valores da palavra de Deus, os valores cristãos, o valor que Deus deu à igreja para viver e amar, indo para o esgoto na vida de muita gente aí, por causa de troca de favores e por causa de interesse. Toma muito cuidado. O que tem que permanecer? O amor, o sentimento de dedicação ao teu Senhor, isso tem que prevalecer. O que tem que prevalecer? A doutrina, não a opinião humana, mas a vontade de Deus estabelecida em Cristo, que Ele quer que a igreja viva como testemunho também. Está claro para a igreja aqui hoje? Então olha como que as coisas são interessantes. Não temos uma igreja instituída por Deus na terra, baseada em anseios humanos, mas baseada naquilo que Jesus quer. Então isso não pode de maneira nenhuma ser trocado aqui. Então se tem pessoas aqui com algum constrangimento, alguma dificuldade de assimilação e aceitação do que a fé ensina, e o amor cristão te fundamenta, você tem um sério problema com a Bíblia e um sério problema com Deus. Então acho bom você resolver. Terceira coisa, esperança. Tem que permanecer. Sendo o amor o maior de todos, a esperança tem sentido quando se ama o que se espera. É isso que Paulo está querendo dizer. Quando amamos a doutrina, quando amamos o que Deus pediu para nós esperarmos, tudo vai bem aqui. O futuro escrito por Deus em Jesus Cristo, que a igreja tanto ignora, que a igreja tanto finge não ver. Qual foi o futuro que Deus estabeleceu para a igreja que tem que permanecer? A vida eterna, a salvação, o reino estabelecido no céu, não na terra. Aquilo que está além do mundo, além da vida e além da materialidade. A segunda volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o assinalar de um novo céu, de uma nova terra para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Promessa é esperança. A esperança que Jesus nos deu, passa o céu e a terra e a minha palavra não vai passar. E o que nós estamos aqui, na verdade, nesse momento, vendo acontecer com isso? A igreja atual se especializando em estabelecer fundamentos ou então propósitos terrenos,
ao invés daquela que Jesus introduziu na esperança, que é levantar uma igreja para olhar para o céu, voltada para o tesouro celestial, para aquilo que é incorruptível, imortal, para aquilo que está além da matéria, da substância, do mundo, da terra, daquilo que é perceptível, visível, mas será extinto, será queimado e destruído por Deus no seu julgamento. Esperança esta que eu não escuto a igreja falar. Esperança esta que eu não vejo muitos que se dizem cristãos se projetarem para ela. Cuidarem mais da alma e do espírito para a vinda de Cristo. E isso dói, isso entristece, isso nos alarma. Então essas três que a Bíblia disse, faça permanecer na tua vida para que você tenha garantia de salvação, está sendo retirada da vida das pessoas nos dias atuais por razões de interesses. Não deixe que os teus interesses e as tuas vontades, amigo, amiga, afastem o teu coração daquilo que é fundamental para a tua salvação. Se o teu interesse for a salvação em Cristo, a tua especialização vai ser o que Cristo quer. Mas se o teu interesse for um diverso, um paralelo, alguma coisa diferente disso, então nós vamos ver exatamente aquilo que vai ser pregado aqui. Um caminho a ser estabelecido que no final disso é a extinção dos valores. Eu tenho lutado aqui nessa igreja aqui para que os valores não saiam daqui. Como pastor e como irmão em Cristo dessa igreja aqui, eu tenho feito de tudo para que os valores continuem sendo pregados aqui e vividos pelo povo aqui dentro dessa igreja. Mas digo aos irmãos, vejo muita dificuldade. Porque nós já estamos nos deparando com a extinção do crente. O desaparecimento do cristão. O desaparecimento da igreja. Tem outras coisas aí fora, mas que não são aquelas que a palavra de Deus prega. São diferentes. São formuladas. São industriais. Construídas por homens. Não pela inspiração e ação de Deus, do Espírito Santo, de Cristo na vida do homem. Que é isso que na verdade nos assusta, de saber que os interesses carnais e pecaminosos e imorais desta terra estão chegando numa proporção tão grande que não há mais espaço para Deus comunicar-se, até mesmo com a sua própria igreja. Liberdade de educar, ensinar, instruir aqueles que estão dentro da igreja. Porque os interesses, as ideologias estão tão fortes, tão expressivas nesse conjunto chamado ser humano, que as igrejas estão, na verdade, se adaptando para servir a homens e não a Cristo. A começar por aqueles que estão pedindo, sentados no banco, uma igreja do povo, não uma igreja de Cristo. Amém, cenáculo? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você acredita numa extinção desses valores? Se você não acredita, acho bom você começar a acreditar, porque é profético e apocalíptico o cenáculo. Eu vou dar aqui aos amados irmãos alguns avisos que Jesus nos deu e os apóstolos também, antes de nós, se preocuparem em avisar a igreja. Olha o que Jesus fala, Lucas 18:8. Abre a tua Bíblia, irmão. A extinção dos valores fundamentais do cristianismo representam essa força, essa representação chamada ateísmo. Tá? Que, pastor, eu vou falar já para você o que seria um ateu ou um movimento ateísta. O que seria? Já vou dizer mais ou menos. Mas a extinção dos valores que eu aqui antes com o irmão já preguei, já dei uma reforçada aqui, é profético. Lê bem alto esse texto aí.
Então essa pergunta Jesus ele fez para que a gente aqui responda. Assim como em Mateus 24 ele fala, o amor. Que com o aumento da iniquidade, da perversidade humana, o amor de muitos se esfriaria. Aqui Jesus já está colocando em dúvida a existência da fé. E o que Jesus está querendo, na verdade, aqui comunicar a nós aqui? Uma possibilidade que hoje já é possível ser avistada de longe. A massa de descrentes, de ateus, crescem todo dia. E nós vamos apontar hoje aqui nessa igreja onde estão eles. Mas enquanto eu não chego lá, eu quero dizer ao amado irmão, está claro para você esse texto aí, cenáculo? O que Jesus põe em dúvida então? A existência da fé. Nos dias que ele chegasse para colher, arrebatar a sua igreja, ele põe em dúvida se a fé também estaria entre os homens. Texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, verso 4. Paulo ele alerta acerca do desinteresse pela religião, ou tudo aquilo que leva o nome de Deus. E ele avisa acerca da extinção da religião. E da religião que ele se refere aqui é aquela que enobrece, que exalta a existência de Deus. Que para nós aqui não presta, mas é um indício, é um sinal de que o mundo ainda quer encontrar Deus. Amém, cenáculo? Mas o que Paulo fala aí? No texto de verso 5, você prestando atenção, que se estabelecerá, né, um desinteresse pela religião grande, devido à desmoralização do cristianismo. Porque ele, quando fala da extinção da religião, ele diz, tudo isso acontece porque a apostasia veio primeiro. O desvio da conduta da igreja cristã foi uma das principais causas para que hoje a sociedade perdesse o interesse de buscar Deus ou encontrá-lo. Assim se entende o que este irmão avisa aí. Então a palavra de Deus, ela nos alerta para uma coisa importante: a fé morre, porque se estabelece uma nova religião, a crença no homem. E a crença no homem entende o seguinte, que todo objeto de culto que tem o nome de Deus afeta esse propósito, impede esse propósito. Porque para que a crença no homem, no seu bem-estar, a sua adoração, a sua exaltação se estabeleça como regra, sistema, política, etc., não poderemos ter o nome de Deus nem escrito em objeto algum. Os irmãos acreditam que a igreja pode viver essa época, hein? Você acredita que nós podemos ver isso antes de Jesus voltar? Nós nos deparemos com essa religião do futuro que é o homem, a sua existência concreta, o seu bem-estar. Religião essa, meu filho, que se você pegar, está na novela, está no meio de comunicação, está em livros, em todo o conteúdo didático da escola, etc. As crianças sendo educadas com esse tipo de coisa. Está dentro da igreja. Deus a serviço do bem-estar do homem, não o homem a serviço dele. Aquela troca de valores que eu aqui indiquei, identifiquei aos amados irmãos, que nós já estamos vendo dentro da igreja. Mas enfim, é uma perspectiva apocalíptica. De que a sociedade chegue a esse ponto de querer que Deus seja morto, desaparecido, extinto, até dos objetos de culto, devido o cansaço, a fadiga de tanta safadeza e sem vergonhice com o cristianismo, e Paulo alerta a isso. O que vocês estão vendo no cristianismo há séculos, sendo gerado de maneira errada, com o nome de Jesus, e Deus não tem nada a ver com isso, lá na ponta vai se gerar uma massa de decepcionados e frustrados com Deus, que vão pedir exatamente a extinção de Deus, da religião, da fé, ou de qualquer coisa que o expresse. Apocalipse 13:5. Aquilo que a palavra de Deus ensina, que tem que permanecer,
nesse momento, prestes a desaparecer. E nós estamos diante exatamente do cumprimento desses fatores, do cumprimento desses sinais, aonde a palavra de Deus diz que essa mudança, essa nova era, essa era de mudança de ciclo, que todos estão, na verdade, vendo seus anunciamentos, nova ordem, isso é uma chamada. Nós queremos colocar Deus fora, os princípios da fé, queremos matá-lo, nós queremos banir, queremos extinguir tudo aquilo que confere, que testemunha, que representa Deus. Porque a religião do futuro, nova era, é o homem, a crença no seu saber, no seu conhecer, no seu representar, no seu viver, ou seja, o produto maior aqui é o homem. Apocalipse 13:5. Jesus a João dizendo que também é uma previsão, é uma perspectiva profética de que o ateísmo também vire discurso por intermédio da personagem besta, se estabeleça uma linguagem, num perfil de homem imponente, que traga desrespeitos, blasfêmias contra o nome de Deus, contra o seu tabernáculo, até contra aqueles que habitam no céu. Quem está lendo aí diz amém. Amém. Quem está lendo aí diz amém. Ok. A linguagem da besta, do rival, daquele que a palavra de Deus fala que virá como homem para exercer autoridade. Qual é o seu público? Qual é o povo que o aplaude, que o reconhece, que diz, esse é o cara? Aqueles que foram trabalhados para essa mentalidade, que foram trabalhados para exercer esse posicionamento humano, de que Deus não participe dessas mudanças, de que Deus não esteja nessa mudança, de que Ele não exerça nenhuma influência nesta mudança, porque quem manda é o homem. E sinceramente, meus irmãos, para mim isso sempre existiu. Nós só estamos no desabrochar disso, tá? Porque há muito tempo isso já está consciente e também, me perdoem, e também inconsciente na vida de muita gente. Mas trabalhamos aqui com a profecia, a palavra de Deus, ela nos prepara, e prepara a igreja, o cristão, para se deparar exatamente com uma força chamada ateu, que tem larga escala, que está difundido, uma força tão preocupante, que a palavra de Deus faz questão de dizer o seguinte, e ainda vai chegar ao ponto de introduzir pena de morte para cristãos. E está aí na profecia que você acabou de ler, Apocalipse 13. Então, em tese, o discurso já está estabelecido. A sociedade já está sendo educada a ter comportamentos e pensamentos independentes, autônomos de Deus. E nós vamos identificar nessa noite quem são eles aqui. Mas espere em Cristo que a igreja hoje aqui entenda o meu motivo de vir aqui pregar hoje aqui nessa igreja sobre esse tema. Por que será o interesse do Espírito Santo de falar sobre isso aqui nessa igreja hoje? Porque ele suspeita de você. O anticristo, Apocalipse 13 fala, mas João também diz, 1 João 2,18, abre aí. O anticristo, que pode ser tido como movimento espiritual, também esquece a pessoa. Mas o movimento espiritual rival, opositor, usurpador, dá prerrogativa, ou seja, aquele que quer ser Deus, aquele que quer sentar-se no lugar de Jesus, aquele que quer ser considerado e admitido como Deus, ok? Esse anticristo da qual nós estamos tratando aqui, que quer ser Deus, ou usurpar a sua prerrogativa, a sua condição de Deus. João diz o seguinte, ele saiu da igreja, ou então ele está dentro da igreja. Lê o texto aí, 1 João 2,18. Pelo que saíram do nosso meio,
Para muita gente que fala que o diabo não está dentro da igreja, está aí, ó. Ah, o diabo não está dentro da igreja. Olha o que a Bíblia está falando, ele está sim. Não atrapalha a glória de Jesus e o seu operar. Mas o diabo, ou então a descrença, ou então esse ímpeto de querer ser Deus dentro da igreja, porque os homens o representam. Amém, cenáculo? O anticristo que a Bíblia está falando, está no caráter, na vontade, no pensamento das pessoas que já evoluíram esse quadro de querer extinguir Deus e a sua vontade das coisas que o envolvem e o representam em vida. Isso que João está falando aí, eu constantemente vejo essa igreja combatendo aqui, porque esse movimento espiritual que o anticristo representará no futuro, já está sendo exercido pelas pessoas aqui. E o foco aqui é este: não é Deus, não é Jesus o centro da atenção, do estudo, da obediência, mas sim a satisfação do homem. Então o anticristo, que significa rival, usurpador, serve sim, e veste muito bem esse tipo de gente, que entra dentro da igreja, decidido a estabelecer a sua vontade como regra e lei da sua vida. Ele não tem nenhum interesse acerca da vontade de Deus ou de Deus. Segundo a palavra de Deus está na igreja, 1 João 4,1 está no mundo, como um movimento personificado. O ateísmo está na igreja, está no mundo. Leia o texto 4,1. Amém? Amém, cenáculo? Ok. Movimento espiritual. Muita gente acha que a palavra de Deus só gira em torno da preocupação de trazer a consciência de todos quem será o homem rival. Mas a Bíblia não foca só a preocupação de quem será esse líder mundial, mas do público que o envolve, do público, da massa que o aceitará, das pessoas que o esperam, porque têm o mesmo pensamento, a mesma ideologia, o mesmo comportamento, a mesma ansiedade, a mesma perspectiva de estabelecer um novo mundo sem Deus, sem influência divina. E isso está na igreja, isso está no mundo, isso está no sistema que Apocalipse 13 também fala, na política, na forma de estabelecer governo, na educação, na disciplina. Nós temos visto uma sociedade sendo bombardeada com todo esse tipo de informação para exatamente no futuro ter um número maior de possíveis para dizer aquele que será o líder mundial disso tudo: seja bem-vindo, porque nós aprovamos o teu discurso, nós aceitamos essa mudança, um mundo constituído sem Deus, aonde Deus não entra. Mas daí entra a questão dessa noite aqui, não de levar ao teu conhecimento de que o ateísmo ou o ateu é uma perspectiva profética, apocalíptica, a religião do futuro, que Jesus avisa a igreja, aonde nenhuma religião, nenhum nome de um Deus vai poder ficar. Então a preocupação nossa aqui é exatamente a igreja, não é o mundo, nem o que está lá fora, mas as pessoas que entram aqui, porque muita gente acha que entrar dentro da igreja é uma confirmação de aceitação, é uma confirmação de adoração, de entrega, de opção, de escolha a Cristo. E eu digo aos amados irmãos, não é. Porque nós temos muitas coisas aqui enrustidas nessa noite. Coisas estas, que eu quero dizer a você hoje aqui, que vão terminar assim. Porque quando você entra dentro da análise do ateísmo, eles dizem o seguinte: olha, o ateu, ele não é só aquele que não tem crença em Deus, mas é aquele também que não tem vontade nenhuma de Deus. Porque tem muita gente aqui que pensa que o ateu é aquele que desconsidera que Deus exista. Mas eles dizem que não. Há muitas modalidades de ateu.
que diferem dos seus fundamentos por causa da relação e da posição desse indivíduo naquilo que ele vive. Enfim, o ateu não é só visto como aquele que tenta banir Deus, como também aquele que não tem vontade nenhuma de Deus. Abre o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. Eu quero falar de um ateu hoje aqui. Um ateu que eu não estava muito focado anteriormente nas minhas pregações para estabelecer aqui, mas muita gente conhece por nome desviado. Muita gente conhece por nome, entendeu? De apóstata. Veja só, ateu também. Ateu também. Com uma diferença, esse aí que você vai ler agora, 2 Tessalonicenses 1:8, lê bem alto, cenáculo. Eu te explico o que está aí, lê bem alto. Quem que Deus vai punir? Quem que Deus vai condenar aí, meu amado irmão? Aqueles que não se importaram ter conhecimento de Deus e aqueles que não obedeceram o Evangelho. É isso que está sendo dito aí. Eles vão ser punidos por Deus. Por quê? Porque Deus não aceita esse tipo de posicionamento. Mas enfim, o ateísmo da qual eu estou dizendo à igreja aqui, que Paulo trata aí, está classificado na modalidade do implícito. Sabe quem é esse cara? Aquele que seu estilo de vida não leva em consideração a hipótese da existência de Deus ou de algum Deus para o guiar. Que é o que Paulo está dizendo a Tessalônica aí, no capítulo 1 do verso 8. Esse indivíduo, que Deus não tem sobre ele influência alguma no seu estilo de vida. Então, para muita gente é o descrente, é o ímpio, é o incrédulo, é o desviado, mas ele é tido dentro do ateísmo como ateu. A partir do momento que ficar configurado que ele gera estilo de vida sem nenhuma importância de que Deus seja a sua influência, ele não pode ser considerado como uma pessoa que tem religião. Poxa, eu queria ouvir isso. Eu não vou dar o púlpito aqui para um ateu pregar. Mas se um ateu chegasse hoje aqui dentro da igreja, ele ia falar: esse cara é meu. Porque ele tem tendências e comportamentos de futuramente virar um ateu crítico. Porque ele já demonstra a ausência da vontade de Deus, a falta de interesse de Deus, e ele está a um pulo para estabelecer sua descrença, para extinguir a sua religião, porque Deus nunca teve influência sobre o seu estilo de vida ou sobre a sua forma de pensamento. Então olha só, eles dizem, você pode chegar hoje e dizer, um ateu se forma devido à ignorância de Deus, a falta da informação, como também a incapacidade mental e intelectual, que eu não diria que um retardado, uma pessoa excepcional e especial, ela pode ser considerada como um ateu, porque ela não escolheu essa vida. Mas eles dizem, mas ela pode ser, porque esta se formou pela sua falta de informação. Mas eles dizem, essa aí é natural, ela não escolheu, ela não veio optando por este pensamento, essa forma de vida. Mas tem esse cara aqui, que para mim é o descrente, o evangélico, muita gente está dentro da igreja, que é o prático. É o ateu prático que não tem força para dizer que é, mas ele é. Por quê? Ele conhece a teoria da divindade, mas não toma qualquer atitude, nem nega, nem afirma, porque ele é neutro, ele é incrédulo, ele é incerto, ele está cheio de badulaque de religião, ou da igreja,
cheio de artefatos evangélicos. Parece-me que este homem é uma pessoa totalmente alicerçada numa fé religiosa, que para nós aqui, cristã. Mas ele se esconde por detrás disso tudo, porque se perguntarem para ele alguma coisa concreta, a nível de experiência, de confirmação, de testemunho daquilo que ele viveu, ele não vai saber responder. Recentemente mesmo foi um ex-evangélico no Jô Soares, que escreveu um livro, porque ele se tornou ateu e escreveu um livro das experiências ruins que ele teve dentro do cristianismo, deu uma relação de igrejas por onde ele passou, e a conclusão dele foi que a melhor forma dele se salvar é não crer mais em religião nenhuma. Então esse cara aqui me preocupa, que ele entra, conhece a teoria, é impactado com a palavra, tem a informação, a doutrinação, a revelação, mas ele é neutro. Aquele ali não tem conhecimento nenhum porque não teve a informação, talvez porque é retardado, ou porque é excepcional, ou porque estava distante da civilização que prega. Que esse não está inocentado no texto de Paulo. Ele vai para o inferno, mesmo que ninguém tenha pregado para ele, porque a salvação é só pela fé. Mas esse cara não fez opção. Mas esse daqui fez, e ele é. E eles falam, tem um ateu aqui, ó. Mas ele é prático. Ele fica escondido ali atrás daquela placa, daquela igreja, daquela Bíblia, daquelas cantorias, daquele CDzinho gravado. Mas lá dentro do coração dele, ele não consegue ter uma posição espiritual, referente, consistente de Deus. Porque ele está cheio de dúvidas, desconfianças, sabe a teoria, mas não tem a prática, não tem a experiência, não tem o alicerce do contato e da comunhão direta com Deus por intermédio de Cristo, no nosso caso aqui. Mas uma posição neutra, que diríamos, ele não tem uma atitude consistente de um cristão, ele não tem uma atitude referente ao que ele professa, uma originalidade daquilo que ele declara, porque ele é neutro, ele fala, ele expressa palavras, mas sem sentido espiritual nenhum, sem um sentido testemunhal, presente naquilo que ele tanto afirma, com tanta ênfase afirma. Um exemplo claro que vocês tiveram recentemente aí, foi a Lana Roder, que estava lá pregando de uma forma consistente, calorosa, poderosa, de um Jesus que ela tinha conhecido, que transformou ela, e agora mudou-se completamente o seu pensamento, o seu comportamento, o seu caráter, e veio se tornar uma pastora lésbica, com igreja cristã de lésbicas e homossexuais de referência aqui no Brasil. Como que estas coisas acontecem? Como que o povo muda de opinião de uma hora para outra? Como que estes fenômenos acontecem? Porque eles nunca foram e sempre estiveram aqui, se manifestando, reagindo como se fossem, mas de coração nunca se entregaram a Jesus, nunca se entregaram a Deus, porque não quiseram ser influenciados no seu estilo de vida, não quiseram ser disciplinados, pastoreados por Jesus naquilo que querem viver. Então você acha que, filho, que a desobediência é um problema pequeno, que a insujeição, a insubordinação do povo com a palavra na igreja é um problema espiritual? Problema espiritual pior do que isso, meu filho. É um indicativo de que nós temos aqui futuras pessoas que lá na frente vão escrever um livro de ataque contra Deus, de um pedido a Ele para sair, porque querem estabelecer um novo mundo aonde Ele não esteja. Então toma cuidado com a apostasia, tá? Toda igreja tem o seu defeito. Todo pastor tem o seu defeito. Toda igreja e toda religião tem o seu defeito. Meu amigo,
Deus não trabalha em cima de contradições. E a contradição aqui para nós aqui é um vínculo muito forte para fazer surgir uma massa de seres humanos pedindo a saída de Deus. Por inúmeros fatores, mas vamos falar o que é verdade aqui. A trégua aqui, a luta aqui, é por causa da opinião. Eu tenho um estilo de vida, uma forma de pensar, que eu não quero abrir mão, mas eu quero agregar a Jesus a minha opinião forte. Você não vai conseguir, filho. 3 coisas têm que permanecer aqui em Cristo: fé, amor e esperança. Estas 3 são fundamentais para a tua salvação, para você ser cristão. Nós estamos aqui para abrir mão, nós não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para renunciar a tudo e a todos para ganhar Cristo. Então, se você fica essa conversinha, entendeu, de que o meu sonho, a minha vontade, a minha opinião já é um discurso de alguém que está pedindo para Deus sair. O teu problema não é porque você é excepcional, especial, retardado, impossibilitado na questão intelectual. Você é uma pessoa de opinião forte, que quer que Deus mude a Bíblia também, para te favorecer. Então não vem falar que você é uma pessoa religiosa, que você tem em Deus. Porcaria nenhuma que você quer em Deus, rapaz. Aquele santo está lá para esconder esse vazio teu. Religião é uma coisa que inventaram para esconder o que no futuro eles já sabiam o que era. Um futuro de ateus. Sabe qual é a conversa de um ateu? Olha o que a Igreja Católica fez na história dela. Pouco me interessa o que a Igreja Católica fez na história dela. Eu quero saber do que o meu Jesus fez. Pouco me interessa para saber o que estão fazendo com o nome de Jesus aí neste mundo. O que me interessa é o que Jesus fez pelo mundo. Discursinho fajuto, safado, de quem está querendo sair pela tangente, como se fosse, entendeu? O que? Uma pessoa, diríamos assim, injustiçada, né? Uma pessoa mal alicerçada, porque eu estou, diríamos o seguinte, ferido, né, frustrado, tão decepcionado com as coisas do mundo, que eu não sei mais o que ouvir, eu não sei mais o que escolher, opinar, decidir para a minha vida. São tantas informações, discurso de safado. A Bíblia está aí. Não é por falta de autorrevelação, não é por falta de manifestação, não é por falta de prova. Para você, Deus deu tudo. Para mim, Deus deu tudo. Todas as provas que mostram quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. A questão aqui é esta: a tua opinião, os teus interesses, é a tua religião, a religião do teu futuro. Ou você dá baixa aí, para Jesus prevalecer, ou então é o que você vai ser. Porque eu queria ver pastor chegar no púlpito da igreja e dizer: os ateus consideram ateu aquele que não deixa ser influenciado na sua vida pelo Deus que professa. Eu queria ver pastor chegar e falar que essa juventude que está aqui dentro, querendo o mundo, a fornicação, a promiscuidade, isso e aquilo, que tem problema de falar que é promiscuidade, ato sexual, beijo na língua. Você não gosta de ouvir isso? Ótimo, beijo quanto você quiser. Mas a tua insubordinação, a tua rejeição, a tua rebelião manifesta o que você não tem coragem de admitir, um ateu que está dentro de você. Que você só quer Deus para professar, mas não quer Deus para viver. Vem com essa cara de crente aqui hoje não. Ô pastor Daniel, a ofensa é para quem? A ofensa aqui é para quem quiser. Porque a análise aqui está feita, não é na minha opinião não. Você entra lá no site do ateu, ele traz ali vários paralelos, várias modalidades do que seria um ateu. E eu me interessei por esse daqui, por esse que é implícito, escondido, mascarado, porque lá dentro dele, ele sabe que no final de tudo quem vai prevalecer é a vontade dele, não a vontade de Deus que ele professa.
olha, a palavra está dizendo, mas foi Paulo que escreveu. Olha, a palavra está falando, mas foi Pedro que escreveu. Uma saidinha nojenta que eu costumei ver muito dentro da igreja aqui. Ele querendo tornar particular, pessoal, individual, humano, aquilo que é sagrado e santo, só para poder sair, entendeu? Com a aparência de que ele não está rejeitando Deus, Cristo. Ah, mas o pastor, a falsa interpretação do pastor, que nem quando o pastor Daniel prega na televisão, uma das coisas que o povo reclama lá é o seguinte: onde o pastor Daniel fez a teologia dele? Qual é a formação do pastor? Ah, rapaz, toma, vai pro inferno, então toma vergonha na cara. Eu estou interessado em dizer para você onde eu fiz minha teologia. A Bíblia não é a Bíblia, cenáculo. A palavra de Deus não é a voz da autoridade dessa igreja. Mas os caras querem saber a minha procedência, irmão, para comprometer o que eu estou pregando aqui. Eu vou te falar onde eu fiz a minha teologia, na metodista. Sabe o que é a metodista? O inferno. Vai para lá para você ver o que é. Entrei lá no inferno para ouvir o diabo falar. Desde quando que um pastor precisa de currículo? Visão acadêmica para chegar aqui e ter autoridade para falar. Meu amigo, é com pouco da palavra de Deus que você institui dentro do homem uma igreja para Cristo. Porque toda ela é baseada na fé, no amor e na esperança. Com um pouquinho dessas coisas dadas a Cristo, nós vamos fazer aqui hoje uma obra fenomenal para Deus. O céu vai se abrir, a graça vai descer, porque tem um pouquinho de fé, de amor e de esperança que está no coração deste irmão. Mas que os caras que não descem do pedestal e dá opinião, nem oração vai adiantar a situação desse indivíduo aí. Ah, deixa eu ir lá na igreja conhecer o pastor Daniel, para saber a visão dele. Então volta para casa, vai comer macarrão, vai assistir Fantástico. Você não é bem-vindo aqui. Que conhecer minha visão, coisa nenhuma, rapaz. Que papo que é esse? A Bíblia está no mundo todo. A Bíblia é acessível. Todo mundo pode ter uma, todo mundo pode ler, todo mundo pode estudar, verificar, analisar, refletir. A questão aqui é esta: não é a Bíblia, não são as faltas de evidências, de confirmações que geraram os ateus. O que gerou o ateu é a opinião forte. É aqueles que querem ser Deus, porque não querem que Ele influencie. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então vamos lá? Então o ateu, olha o ateu, né? Aquela cruzada dos macacos, a cruzada dos macacos, a cruzada da evolução, né? A cruzada da evolução. Quem que já ouviu a evolução? Né? A cruzada dos macacos. Macaco com macaco, da macacagem, né? Então os ateus estão que nem urubu, né? Em cima da carniça, olhando lá do alto. Qual a próxima presa? Qual é a próxima presa dessa corrente de ateus que está aí fora, no campo da filosofia, da ciência, da psicologia? Quais são as presas deles dentro da igreja? Os incertos, os incrédulos, aqueles que são neutros, aqueles que não fazem uma opção de estilo de vida baseado na originalidade da fé. Quer ver? No estilo de um ateu que não tem força para dizer que é, que nem a Sônia Hernandes da Renascer em Cristo, aquela que deu ao marido um GPS apostólico, uma Bíblia apostólica, o GPS da igreja. Vai direto para o inferno quem pegar esse GPS aí. Chegam para ela e dizem para ela assim: o que a senhora fala sobre os homossexuais? Eu não posso julgar o homossexual. O meu papel é evangelizar. Não, querida, filosofar. Não evangelizar. Porque o evangelho tem uma opinião forte sobre tudo, sobre todos. Sabe muito bem do que quer e o que quer comunicar. Vamos ver que esse papo: o meu propósito é evangelizar. Pô, se a senhora for evangelizar, os gays não vão aguentar. As lésbicas não vão aguentar. Os travecão vão ficar tudo louco. Entendeu? O silicone vai saltar para tudo quanto é lado. Por quê?
eles vão ser afetados e discriminados. Não adianta, não é só homossexualidade não. Tudo aquilo que é desordem, contradição, pecaminoso, transgressão. Porque a Bíblia faz opção por Cristo e pela vontade do alto, não da terra. Amém, cenáculo? Mas ela estabeleceu encobertamente, debaixo de uma placa cristã, evangélica, num nome bispa, exatamente um critério ateu. Que não faz opção de estilo de vida cristã, mas estabelece uma relação harmoniosa entre a opinião do homem e a opinião de Deus. Está sendo preparada também para ser a pastora da besta, rapaz. Papo furado, vem na igreja para se sentir feliz, vem na igreja para ficar pulando, vem na igreja para ficar cantando, vem na igreja para arrumar serviço, tarefa, para se sentir importante, autoestima cresce, entendeu? Dinheiro cresce, empresa cresce, indicativos crescem, na verdade para ter a aula do amor, entendeu? Outro dia o pastor, me deparei com um pastor aí na televisão, que ele era um psicólogo do casamento. Ele só fala de casamento, de sexo, de homem, de mulher. E eu, se eu chegar para o meu senhor e falar, Senhor, o que o senhor acha do sexo? Senhor, o que o senhor acha do casamento? Ele não vai me responder, porque isso não está no Evangelho. Isso está no instinto, na natureza do homem, na educação do ser. O papel do Evangelho não é ficar educando como fazer estas coisas. O animal sabe, por que o ser humano não vai saber? Ah, rapaz, conta outra. Mas aí está engravatado lá, bonitinho, tal, um kit casamento. Eu já recomendo o morteiro, o 38, o cacetete, porque é tudo uma hipocrisia. É um sistema estabelecido, uma autoajuda que na psicologia tem. Não tem mudança, não tem conversão, não tem arrependimento. O que tem? Uma orientação para tornar o mal uma coisa mais boazinha. Quando você levantar de manhã, mesmo não a amando-a, dê a ela uma rosa. Mesmo atraindo-a com outra, para fazer ela ser mais otária, dê uma rosa. Não diga para ela o seu defeito, diga para ela a sua qualidade. E o capeta lá. Para mim, é piada. Para mim, isso é novela de horror, meus irmãos. Sabe por que eles têm medo da igreja, do pastor, do cenáculo? Porque eles têm medo de ser revelado. Poxa, rapaz, que bênção, hein? Eu vou entrar lá e o Espírito Santo vai revelar lá, o pastor vai falar lá, algum irmão vai do meu pecado, então eu não vou. Que bom que ele não veio na igreja por medo de ser doutrinado. Do que se ele dissesse ao contrário, eu vou porque ninguém vai mexer comigo. Daí, põe a mão no nariz e fala, está cheirando mal. A igreja do pastor é a igreja dos ateus no futuro, porque ela não doutrina, não fundamenta um estilo de vida cristã para aqueles que congregam lá, mas estabelece com as pessoas que congregam ali uma forma harmoniosa de administrar a vontade dos homens e a vontade de Deus, que no futuro, segundo os ateus, é uma isca para buscar novos adeptos para o ateísmo. A besta está vindo aí, o anticristo está vindo aí, vamos aplaudir ele, pessoal. O cara fala de um futuro que o homem está incluído, de mudanças que o homem está incluído, de acontecimentos que vão surgir, de benefícios que vão acontecer, que o homem é o seu principal motivo, interesse, razão, circunstância desse acontecimento. E Deus aqui não anda. Para mim, é o que falta. Porque nós já temos todos os preparativos aqui, um povo que não quer obedecer, se sujeitar ao que a palavra de Deus prega, porque ele já tem o próprio Deus em adoração. A carne, ele é prático. Esse daqui, Romanos 1:21, esse ateu que eu vou falar aos amados irmãos aqui, dentro da previsão profética, esse ateu aqui explícito, esse que não tem medo de dizer, de falar, que tem rejeição consciente, fruto de uma deliberação de rejeição consciente, porque está na área
filosófica, científica, psicóloga. Ele é Deus. Ele tem a mente de Deus, ele tem a força de um Deus. Ele é um César, um erudito, um daqueles deuses gregos. Olha para a cara dele. Hércules. Entendeu? Um daqueles que quando não está assim, não sei como é que é, ele está assim. Erudito, iluminado, inteligente, potencializado, comercial, vendável. O cara é tudo, cenáculo da fé. Mas ele não tem medo de esconder. Ele não tem medo. Porque ele já tem essa definição. Que são os que estão buscando iscas. Abre aí, Romanos 1:21. Lê para o pastor Daniel esse texto maravilhoso que Paulo dá em louvor aos gregos e aos romanos, aos iluministas, aos eruditos. Leia aí, cenáculo da fé. Se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscuseram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como a das aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os abandonou e os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito e eterno. Amém. Daí Paulo vai a 26, 27, que se prolonga, né, o perfil deste homem aqui até para mudar a sua própria natureza. Homem com homem, mulher com mulher, e a homossexualidade como sendo uma das consequências, uma das ações de quem quer mudar o nome de Deus, os seus atributos, a sua vontade, a sua ordem para estabelecer um Deus chamado homem. Amém. Então, para Paulo aí, meu irmão, em Romanos capítulo 1, verso 21 em diante, esse ateu, ele surge do quê? Da intelectualidade, da autoafirmação, do potencialismo, mano, ou seja, o cara que pensa mesmo de fato que ele é Deus. Diferente daquele outro que o pastor notifiquei a vocês, né, anteriormente. Esse aqui é o explícito, ele não tem medo de falar. Banir Deus, porque eu sou Deus. Mas eu quero apresentar aos amados irmãos aqui dois tipos desses caras que não têm medo de falar que são e ainda divulgam as suas doutrinas. O cético, tá? Sabe quem é esse aí? Aquele que ele rejeita consciente, ele tem um fruto de aptidão, deliberação a doutrina de um ateu, porque para ele é exatamente importante estabelecer relação, compreensão e dependência com a matéria, não com Deus, com o corpo, não com Deus, com a cabeça, com a mente, não com Deus. Ele precisa organizar, administrar a sua vida com a sua própria força, devido à ausência de evidências. Eu lhe pergunto, você que está aqui, você acredita que um ateu ele se forma porque ele não tem evidências de Deus? Ele não tem provas? A pior besteira que eu escutei na minha vida, sabe por quê, irmão? Porque o cético é o seguinte, ele é um ateu, mas não é pregador do ateísmo, né? Mas em compensação, ele se baseia exatamente no quê? Na falta de evidências de Deus, da sua existência. Uma coisa interessante, por quê? Porque o ateísmo ensina que todo ateu, todo cara descrente ou sem vontade de Deus, ele procura se relacionar, compreender e depender da matéria. E a matéria veio de quem? A ciência vai lá para pesquisar a matéria, extraí-la, né, dos seus mistérios, tirar dela e desvendar dela os seus mistérios. Este que torna a matéria o seu objeto de estudo, ou que torna a matéria a sua relação, a sua existência, a sua dependência, como que ele pode negar que Deus faltou com ele evidências de comprovação de existência?
Eu estou respirando um ar aqui, que não é meu. Eu estou plantando aqui, numa terra, uma semente que vai me trazer um fruto, da qual a ciência não tem como explicar, ou então fazer o mesmo, produzir vida. Por mais que a ciência tenta tirar do homem Deus, usurpar ser Deus na vida das pessoas, ela não conseguiu ainda encontrar a autoridade de fazer com que as coisas sejam criadas, porque ela sempre usa ou utiliza aquilo que Deus criou. Ela pede emprestado daqui uma molécula, daqui um átomo, porque eu preciso fazer uma experiência. Então tudo isso que o ateu afirma que ele caiu nesse mundo de descrença ou de falta de vontade com Deus, que nós estamos pregando hoje aqui, porque ele não teve comprovações de Deus, porque Deus se escondeu dele, tudo isso daí é um discurso mentiroso, desonesto, porque ele sempre vai precisar recorrer à matéria para sobreviver, a matéria que ele não sabe dizer quem criou. Então tem muita gente que troca Deus por isso, para seguir uma norma, um caminho, uma ideia, entendeu? Como esta. Dá licença, Criador, que eu não sei dizer o teu nome, o senhor me empresta aí uma matéria para mim poder fazer uma pesquisa? O senhor empresta aí uma matéria para mim poder sobreviver, existir, para ter existência concreta? Está de brincadeira comigo, né, amado? Você acha que a tua desilusão, a tua falta de fé, é decorrente exatamente ao silêncio de Deus? Eu digo a você, mentiroso. A tua descrença, a tua incredulidade é um fator da tua opinião. Porque você já representa uma matéria que Deus sustenta. Você já representa, ao mesmo tempo que Deus sustenta, uma impotência. Todos nós somos impotentes aqui. Porque não temos o domínio de tudo e de todas as coisas. Eu não quis dar ao Criador o nome Deus. Não importa, mas que tem um Criador, tem. Que há um agente superior em tudo aquilo que está existente, subsistente, apresentado, publicado, que o homem não pode fazer, isso é fato. Mas eu me vejo diante de homens que discutem com Deus, ou então querem extinguir a sua existência, que eles mesmos não têm poder de impedir a sua própria extinção. Eles mesmos amanhã vão estar dentro de uma vala, enterrados por alguma ação da vida, por alguma ação natural e normal do ser humano, a morte. Não sabem dizer quando, não sabem expressar, ou então explicar. Mas quando falam de Deus, falam assim em afronta, em ataques, críticos inclusive, né? Achando que a melhor forma de se sentir bem é dizendo Deus não existe. Se sentir melhor é dizendo que Deus não existe. Esses não estão dentro da igreja. Esses já se tornaram oficiais. Mas eu vejo um futuro ateu aqui, que ao invés dele procurar a experiência de se relacionar, compreender e depender de Cristo e da palavra, ele inverte isso para a materialidade. Quem entendeu diz amém. Esse cara aí, esse aí, o ateísmo está dizendo, ó, esse é um perfeito ateu. Porque ele pega o nome de Jesus e emprega toda a palavra da Bíblia exatamente para quê? Para introduzir o que é material e não espiritual. E futuramente ele vai se achar no direito, ou então vai se sentir bem, de dizer, para mim agora Deus não existe, por quê? Porque eu já estou alicerçado materialmente para ser feliz. Os amados sabiam que saiu uma estatística, que
o grau maior de ateus está na classe social desenvolvida, que a tendência do surgimento de ateus está mais direcionada à classe materialmente desenvolvida de poder aquisitivo do que os pobres? Não está evidente, não está claro por quê? Porque a partir do momento que ele tiver sabedoria, intelectualidade, formação, a partir do momento que ele tiver o estudo da mente para se certificar de que ele é gente, a partir do momento que ele tiver a autoafirmação material, aquisitiva, monetária, financeira, a partir do momento que ele tiver a beleza, a exposição, etc, etc, que faz o grego, que faz o romano, que Paulo tentou combater. Eles não precisam de Deus. A partir do momento que ele tiver uma doença interminável, não tiver dinheiro para se autoafirmar, a partir do momento que ele não tiver o material para ter a sua proteção, para se autoafirmar, ele fica vulnerável. E o homem vulnerável fica facinho para Deus. O homem vulnerável, sem algum apoio de autoafirmação, ele é mais fácil de se converter e de entregar a sua vida para Jesus. Mas esse aqui, cujo seu Deus é o ventre, o seu Deus é o dinheiro, a sua glória é o mundo, e o seu fim é a perdição, a iniquidade, a mudança da sua própria natureza, não se importando com a vontade divina, esse cara nunca vai querer Deus. Os maiores matemáticos, os maiores intelectuais que já passaram por essa terra aqui, que você já estudou, já viu nomes, os melhores músicos, todos foram maçons e ateus. Todos entraram na classificação, foram pegos, ou então se disponibilizaram. Não tem espaço para Deus, não tem espaço para a vontade divina, onde reina o quê? A soberania humana, a vontade humana. Então eu vejo dentro da igreja o anticristo, eu vejo dentro da igreja o ateu, eu vejo, porque esses valores estão aqui. Eu estou pregando salvação e vida eterna, e aquele cara está preocupado exatamente em estabelecer compreensão, relação, procurando estabelecer uma dependência de mudança financeira ao invés de se salvar. Ele quer ficar rico, ele quer ficar próspero, ele quer ter uma casa, ele quer ter um carro, ele quer ter uma faculdade, ele quer ter um bom emprego, etc, etc, etc. E Jesus querendo dar a ele a salvação. Qual é a tendência desse indivíduo aí? Lá na frente dar um tombo em Deus, uma rasteira na igreja e assumir a sua formação espiritual, que sempre esteve dentro dele. Porque ele não tem um estilo de vida sujeito ao Deus que professa, e não tem objetivos espirituais, mas completamente materialistas. Daí você vai evangelizar, vai pregar, e o fim dele é a intelectualidade, o fim dele é a materialidade. Se ele não se gabar pela inteligência que ele tem, ele se gaba pelo dinheiro que ele tem. E eles estão aqui ouvindo essa pregação hoje aqui. Então você acha que, porque você é mais inteligente ou mais capacitado em ganhar dinheiro do que muitos aqui, você está um passo à frente? Está. Para se tornar um ateu. Eu tenho professores aqui na minha igreja aqui. Gente que é formada aqui. Você acha que eu não tenho problema de também educá-los como pastor? A se tornarem discípulos de Jesus? Eu tenho, tive. Sempre vou ter. Mas eu sou claro em dizer a vocês, não tenho dificuldade de pregar, de falar de Jesus para aqueles que são tidos pelo mundo como burros e ignorantes. Por que será, hein? Então será que a inteligência atrapalha? A formação atrapalha? Esse apego pelo material atrapalha? Sim. Jesus é dos burros, pastor? Sim. Dos miseráveis também. Dos impotentes. Dos incapacitados. Está lá Paulo falando a Corinto. Deus escolheu as coisas vis, loucas, desprezíveis, fracas, para confundir as fortes. E aquelas que dizem ser, dizem que são. Porque são mais frágeis,
mais fáceis, mais abertas, mais necessitadas, mas já essa ala protegida pelo material, pela formação, são iscas da religião futura que será a crença no homem. Porque eles acham que eles não têm tanto pecado assim, eles acham que eles não foram tão transgressores assim, eles acham que eles não merecem pregação de exortação, de disciplina áspera, porque eles acham que eles têm que ser bem tratados, porque eles tiveram exatamente o quê? Posições privilegiadas lá fora e querem exercer aqui, entendeu? Chegam aqui abanando cheque na cara da gente, abanando dinheiro no bolso, chegando com um carro bonito na porta, porque eles querem ser bem atendidos aqui, porque acham ser classe superior. Entendeu? O pastor Daniel que fiz questão de mudar o nome, entendeu? De Voltaire para Voltaren. Faz questão, Voltaren. Entendeu? Porque grande porcaria que você sabe cantar, grande porcaria que você sabe ter uma língua portuguesa, entendeu? Perfeita, grande porcaria que você tem uma especialização. Vai pregar para o médico, por exemplo, vai evangelizar o médico, vai dizer para ele que Jesus cura, ele vai te dar risada na cara. Eu tenho um primo que é médico, e ele já tem problema com terapia, com produtos naturais, que é homeopatia. Imagine só se eu disser para ele: Jesus pode curar esse doente aqui. Ele tem um piripaque, que ele vai levar e falar assim: eu estudei 20 anos na minha vida para poder diagnosticar um doente enfermo, e agora você, com uma oração, quer resolver o problema? Pau nele, e bate no pastor, expulsa o pastor, que é o pastor lá no quinto dos infernos. Por isso que eles têm ódio de milagre de cura dentro da igreja. Por quê? Porque pela cura da medicina o homem se autoafirma e Jesus desaparece. É ou não é, cenáculo da fé? Quanto mais ciência, menos fé. Quanto mais ciência, menos amor. Quanto mais ciência, menos esperança cristã. Quanto mais ascensão humana e glória humana, mais Jesus desaparece. O que será que a palavra de Deus está querendo dizer para você hoje aqui, meu filho? Que você está querendo aparecer muito. Está querendo sair na calçada da fama? Quer entrar na pirâmide? Quer chegar lá na pontinha do zóio? Do zaroio? Quer chegar lá e sair no flash? Eis aí o fulano, eis aí o ciclano. Ó pastor, eis aí o pastor. Está querendo aparecer à custa do desaparecimento de Deus, da fé, do amor e da esperança. Eu vim buscar, pastor, Jesus aqui nessa noite, então prova para mim. Me dê a tua opinião em troca de Cristo. Assim nós podemos dizer que você está com sentimentos verdadeiros aqui nessa igreja. Me dá a tua opinião, por favor. Me dá teu sonho em troca de Cristo, tua vontade em troca de Cristo, teu estilo de vida, teu pensamento, o teu plano pessoal, tudo aquilo que eu entreguei, que Paulo diz: considerei isso lixo para ganhar Cristo. Para ganhar Jesus eu considerei tudo aquilo que um dia amei lixo, escória. Mas você não quer fazer o mesmo, e você fala que eu pego pesado. A Bíblia pega pesado. A palavra de Deus não dá espaço para esse tipo de gente se instalar na fé cristã. Aconteceu porque muitas igrejas começaram a estabelecer um outro princípio, criaram uma igreja do povo, não uma igreja para Cristo. Então nós estamos nesse momento tendo sérios problemas, aonde pessoas especializadas em estabelecer crença na descrença, para estabelecer uma religião no homem com a desistência de Deus, estão dentro da igreja procurando iscas e presas. E eles vão lá no cara que quer ficar rico, no cara que quer ficar inteligente, no cara que quer se promover, aparecer, ou então naquele
que ele olha e fala, ele não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Professando o nome que não obedece, esse cara também é bom pra gente. Porque lá na frente ele vai chegar da vida dele, lá com 10 anos, 15 anos, que nem a Landa Holder. Com 15 anos, cheguei numa conclusão de que nada daquilo que eu falei, preguei e criei a minha vida toda, algum dia eu acreditei. É o que vai acontecer. E para mim é uma preocupação, porque a Bíblia diz, realmente vai acontecer. Então aprenda, entenda. Esse cara aqui, que vai banir Deus, que vai estabelecer o discurso da autonomia, que vai estabelecer o discurso da ascensão humana, trocando farpas, proferindo blasfêmias, estabelecendo linguagem de afrontas contra Deus, contra Cristo, contra a palavra, ele entende que as incertezas é a melhor porta para a besta reinar. E que o apego pela matéria é a melhor porta para o anticristo se tornar governador de vidas, líder de vidas. E nós estamos com esse problema aqui, por parte de pessoas que não estão querendo ceder, se arrepender, abrir mão da sua vida para ganhar e fazer com que Cristo prevaleça. Não querem estabelecer a prioridade do trato e do cuidado da alma e do espírito, porque estão apegados e enterrados no compromisso de serem alguma coisa no dinheiro, na indústria, na terra. E você está aqui. Você não consegue se aproximar de Jesus. Você não consegue conhecê-lo melhor, ou então não consegue estabelecer uma compreensão, uma relação, uma dependência com Ele. Por quê? O diabo está te impedindo? O capeta, o cão, a macumba, a oração contrária? Não. Gente lá de fora entende melhor do que você então. Porque não tem espaço para você aí. O teu objeto de culto é você. O teu objeto de adoração é a tua satisfação. Você é um ateu e não sabe. Que nem eu cheguei para uma ex-membra aqui dessa igreja aqui. Falei assim, minha querida, eu estou conversando com você e você está tão fria. E isso que eu estou pregando aqui, eu preguei para ela. Você não demonstra reação, você não demonstra desespero, você não demonstra tristeza, você não demonstra sentimento de culpa. Você está tão segura. O que está dentro de você? O que te faz se sentir tão segura assim, abandonando, desonrando, ferindo Cristo, o negando? O que te faz ser tão segura assim? Ela entrou lá dentro da faculdade, entrou dentro da escola dela e disseram para ela: seja alguém. Você pode exercer as tuas forças e conseguir alcançar os teus planos. Se prepara, se forme, porque você tem atributos de um Deus. Ela gostou. Sabe o que ela está achando? Que o pastor agora eu sou otário, eu sou um idiota, que fico mandando o povo orar, jejuar, se consagrar para buscar em Cristo aquilo que ele precisa. Que nós estamos estabelecendo aqui, entendeu? Uma ordem de pessoas, na verdade, sem formação, de pessoas sem escolaridade. Que eu disse para o amado irmão, não tenho problema nenhum se disserem isso de mim. A autossegurança, segurança demais é uma coisa que não presta aqui. É você? És tu o que se esconde ou aquele que não tem medo de dizer? Independentemente dos dois, lá do lado de fora estão achando que há mais ateus aqui do que crentes. E eu concordo. E eles não falam por revelação,
Eles não falam por profecia. Eles falam com base na posição da relação dessas pessoas com a vida, do comportamento, do pensamento, da opção de cada uma delas. E eu só não dou o púlpito aqui para um ateu falar e usar esse critério para analisar as pessoas que estão na igreja, porque não é propósito de Deus. Mas ele daria um pregador melhor do que esse aí que estão pondo argamassa no buraco para tapar essa sujeira. Por isso, ouça bem! Sabe qual foi este culto para nós hoje aqui? Meu amado irmão, o culto para aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, porque hoje eles não vão vir dobrar o joelho no chão aqui só não, eles vão dizer ao Senhor que eles vão dar a Cristo a sua vida, eles vão dar a Jesus a sua opção. O pacto de fé que Jesus quer, assinado dessa igreja, hoje aqui, é que a decisão final seja Cristo e não você. Que os fundamentos a serem aqui prevalecidos nesta igreja, seja Ele e não o homem. Seja a fé, o amor e a esperança de Deus, e não a opinião de homens. Pensa agora, você que está aí, sentado nesse banco, você é um ateu e não sabia? Abaixa a tua cabeça e fecha os seus olhos.